Ele sempre teve a sensação de estar preso, mesmo quando tudo parecia normal por fora, mesmo quando a vida seguia um ritmo que, para qualquer outra pessoa, pareceria comum, organizado, até estável. Mas dentro dele existia algo que não encaixava, algo que não fazia sentido, como se estivesse vivendo dentro de um limite invisível que ele não conseguia atravessar. E o mais estranho é que ele não sabia exatamente o que estava errado, porque não havia um problema claro, não havia um evento específico que justificasse aquela sensação constante de estar travado, de estar contido, de estar sempre a poucos passos de algo maior que nunca chegava. E isso começou a incomodar de uma forma silenciosa. Não era um sofrimento intenso, era algo mais sutil, mais persistente, como um ruído de fundo que nunca desaparecia, como uma sensação de que a vida dele poderia ser mais, poderia ir além, mas por algum motivo ele não conseguia sair do lugar, e quanto mais ele tentava entender isso, mais confuso ficava, porque tudo parecia normal. Ele fazia o que precisava ser feito, cumpria suas responsabilidades, seguia sua rotina, mas ainda assim sentia que estava preso dentro de algo que não conseguia explicar, e essa sensação começou a se repetir em diferentes momentos, em diferentes fases da vida, como um padrão que se mantinha independentemente do que mudava ao redor. E isso foi criando uma inquietação crescente, porque ele começou a perceber que não importava o que acontecesse fora. Aquela sensação continuava ali, como se estivesse ligada a algo interno, algo que ele ainda não tinha conseguido enxergar. E foi nesse ponto que ele começou a observar mais a si mesmo, começou a prestar atenção nos próprios pensamentos, nas próprias reações, nas decisões que tomava automaticamente sem questionar. E foi aí que algo começou a se revelar. Ele percebeu que, na maioria das vezes, antes mesmo de agir, antes mesmo de tentar algo novo, existia um padrão interno que já definia o resultado, um tipo de pensamento que surgia de forma quase automática e que dizia de maneiras diferentes que aquilo não iria funcionar, que talvez não valesse a pena, que era melhor ficar onde estava. E esse pensamento parecia lógico, parecia prudente, parecia até inteligente, mas ao mesmo tempo tinha um efeito muito claro. Ele impedia qualquer tipo de movimento real, impedia qualquer tentativa que pudesse levar a algo diferente. E quanto mais ele observava isso, mais ele percebia que não era uma coincidência. Não, era algo pontual. Era um padrão que se repetia constantemente. Um padrão que moldava a forma como ele vivia, como ele decidia, como ele reagia às oportunidades e aos desafios, e isso começou a trazer uma clareza desconfortável, porque ele entendeu que talvez o que estava mantendo ele preso não era a vida em si, não eram as circunstâncias, não eram as pessoas, era a forma como ele estava interpretando tudo antes mesmo de agir. Era aquele filtro interno que sempre puxava para o mesmo lugar, para a mesma resposta, para o mesmo comportamento. E isso foi difícil de aceitar no início, porque é muito mais fácil acreditar que o problema está fora, que algo precisa mudar no mundo para que a sua vida mude. Mas quanto mais ele observava, mais ficava evidente que existia algo dentro dele que estava repetindo o mesmo padrão independentemente do que acontecia ao redor. E isso trouxe uma pergunta que ele nunca tinha feito de verdade, uma pergunta simples, mas que abriu um espaço completamente novo na forma como ele enxergava tudo. E essa pergunta foi: e se eu não estiver preso à vida, mas sim à forma como eu estou pensando sobre ela? E no início, isso pareceu estranho, quase como uma ideia abstrata, mas ao mesmo tempo fez sentido de uma forma que nenhuma outra explicação tinha feito antes, porque se o problema estivesse apenas fora, qualquer mudança externa resolveria, mas ele já tinha passado por mudanças, já tinha vivido momentos diferentes, e mesmo assim, a sensação permanecia. E isso indicava que talvez a raiz estivesse em outro lugar. E foi a partir dessa percepção que algo começou a mudar. Não na vida externa, mas na forma como ele começou a se observar, porque agora ele não estava apenas vivendo, ele estava percebendo, estava identificando padrões,
estava questionando aquilo que antes aceitava automaticamente. E isso criou um pequeno espaço. Um espaço entre o pensamento e a ação. Um espaço onde ele podia, pela primeira vez, escolher de forma consciente. E isso foi o início de tudo. Não uma mudança imediata, não uma transformação radical, mas uma abertura, uma possibilidade de não seguir sempre o mesmo caminho, de não reagir sempre da mesma forma, de não aceitar automaticamente aquilo que surgia na mente. E talvez agora, enquanto você ouve isso, algo esteja começando a fazer sentido para você também. Talvez você já tenha sentido essa mesma sensação de estar preso, sem saber exatamente por quê. Talvez já tenha percebido que, mesmo quando as coisas mudam ao redor, algo dentro continua igual. E se isso for verdade, talvez essa pergunta também faça sentido para você. Talvez o problema não seja a sua vida, mas a forma como você está pensando sobre ela, e se essa ideia começou a mexer com você de alguma forma, talvez esse seja o momento de você prestar mais atenção nos seus próprios pensamentos, principalmente naqueles momentos em que você está prestes a fazer algo diferente, porque pode ser exatamente ali que está aquilo que está te mantendo no mesmo lugar sem que você perceba, e se você conseguir enxergar isso, você já deu o primeiro passo para sair desse padrão, porque aquilo que é visto já não te controla da mesma forma, e isso pode ser o início de uma mudança muito maior do que parece agora. E a partir do momento em que ele começou a enxergar esse padrão com mais clareza, algo dentro dele deixou de funcionar como antes, porque aquilo que antes era automático passou a ser percebido, e quando você percebe, você não consegue mais simplesmente continuar do mesmo jeito. Existe um desconforto novo, uma espécie de alerta interno que começa a aparecer toda vez que aquele pensamento surge, e foi exatamente isso que começou a acontecer com ele, sempre que estava prestes a tentar algo diferente. Sempre que surgia uma oportunidade de sair do lugar, aquele mesmo padrão aparecia tentando puxá-lo de volta, tentando manter tudo como estava. Mas agora havia uma diferença essencial. Ele estava consciente disso. Ele conseguia ver aquilo acontecendo em tempo real. E isso criou um espaço, um pequeno intervalo entre o impulso de recuar e a possibilidade de agir. E é nesse intervalo que tudo começa a mudar, porque é ali que existe escolha. E no início ele não acertava sempre. Muitas vezes ainda seguia o padrão antigo, ainda recuava, ainda evitava. Mas a diferença é que agora ele percebia. E perceber muda tudo, porque você deixa de viver no automático e começa a participar do processo, começa a entender o que está acontecendo dentro de você. E isso permite que pouco a pouco você comece a fazer diferente, mesmo que em pequenas situações, mesmo que com insegurança, mesmo que sem garantia, e foi exatamente isso que ele começou a fazer. Pequenas escolhas, quase invisíveis, mas que tinham um impacto enorme, porque cada vez que ele decidia agir apesar daquele pensamento, ele enfraquecia o padrão antigo. Ele mostrava para a própria mente que existia outro caminho possível, e isso começou a se acumular, começou a ganhar força, começou a criar uma nova referência interna, uma referência baseada em experiência, não em teoria. E isso é fundamental, porque enquanto algo fica apenas no campo da ideia, ele não se sustenta. Mas quando você vive, quando você experimenta, quando você prova para si mesmo que pode agir diferente, aquilo começa a se consolidar, começa a se tornar parte de você. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Aquilo que antes parecia impossível, começou a parecer apenas difícil. Aquilo que antes ele nem considerava começou a se tornar uma opção. E isso trouxe uma sensação completamente nova, uma sensação de liberdade, não porque tudo estava resolvido, mas porque ele já não estava mais completamente preso ao padrão antigo. Ele começou a perceber que não era obrigado a obedecer cada pensamento que surgia, que podia questionar, que podia escolher, que podia agir de forma diferente. E isso mudou completamente a forma como ele se posicionava diante da vida, porque antes ele reagia, agora ele começava a decidir, antes ele evitava, agora ele começava a tentar, antes ele se limitava, agora ele começava a explorar.
E essa mudança de postura foi o que realmente começou a transformar tudo, não de forma imediata, não com resultados instantâneos, mas de forma consistente, porque cada nova ação gerava uma nova possibilidade, cada tentativa abria um novo caminho, e aos poucos a vida dele começou a se expandir, não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou a forma como interagia com o mundo. E isso é algo que muita gente não percebe, não é a realidade que precisa mudar primeiro. É a forma como você responde a ela, porque é isso que determina suas ações, e suas ações determinam seus resultados, e talvez esse seja o ponto mais importante até aqui. Entender que aquilo que te prende muitas vezes não é visível, não é algo externo, é um padrão interno que se repete sem que você perceba. E quando você começa a enxergar isso, você começa a ter a possibilidade de sair desse ciclo, não de uma vez, não de forma perfeita, mas passo a passo, decisão por decisão, e talvez agora, enquanto você acompanha isso, você esteja começando a perceber algo semelhante na sua própria vida. Talvez esteja lembrando de situações em que você recuou sem nem questionar, de momentos em que você poderia ter tentado, mas algo dentro de você te fez parar, e se isso estiver acontecendo, talvez esse seja o momento de você fazer o mesmo movimento que ele fez, de parar, observar e questionar, porque é exatamente aí que começa a mudança. Não no resultado, não na circunstância, mas na forma como você pensa antes de agir. E se você quiser levar isso para algo prático agora, pensa em uma situação recente em que você deixou de fazer algo importante e tenta identificar qual foi o pensamento que surgiu naquele momento, porque pode ser exatamente esse o padrão que está te mantendo preso sem que você perceba. E quando você consegue enxergar isso, você já não está mais completamente dominado por ele. E isso pode ser o início de uma transformação muito maior do que parece agora. E quanto mais ele avançava nesse processo de observar e questionar, mais uma coisa ficava clara de forma quase impossível de ignorar. Ele nunca esteve preso de verdade à vida. Ele esteve preso a um modo de interpretar a vida que se repetia automaticamente, como um roteiro invisível que determinava o que ele faria antes mesmo de qualquer situação acontecer. E quando essa compreensão se aprofundou, algo mudou de forma irreversível, porque até então ele ainda achava que precisava se libertar de algo externo. Mas agora entendia que a verdadeira liberdade não era mudar o cenário, era mudar a forma como respondia a ele. E isso tirou um peso enorme, porque pela primeira vez ele não dependia mais de algo acontecer para começar a se sentir diferente. Ele podia agir agora, com o que tinha, com o que era possível, e isso abriu uma perspectiva completamente nova, porque antes ele esperava o momento certo, esperava se sentir preparado, esperava que as condições estivessem alinhadas, mas agora ele percebia que essa espera fazia parte do próprio padrão que o mantinha travado. E isso foi um choque, porque mostrou que muitas vezes ele não estava parado por falta de oportunidade, mas por excesso de espera, por estar constantemente aguardando uma sensação que nunca chegava. E quando ele viu isso com clareza, tomou uma decisão diferente. Não uma decisão grandiosa, não uma mudança radical, mas algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais poderoso. Ele decidiu parar de esperar para agir, decidiu começar a agir mesmo sem ter certeza, mesmo sem se sentir pronto, mesmo com aquele pensamento ainda aparecendo. E isso foi o ponto de virada real, porque a partir desse momento ele começou a se mover de uma forma que nunca tinha se permitido antes. Começou a testar, a experimentar, a se colocar em situações que antes evitaria automaticamente. E cada uma dessas ações criava um efeito imediato dentro dele, não necessariamente nos resultados externos, mas na percepção interna, porque cada vez que ele agia apesar do padrão, ele enfraquecia aquele roteiro antigo. Ele mostrava para si mesmo que não estava condenado a repetir aquilo, que existia outra forma de viver. E isso foi se acumulando, foi ganhando consistência, foi criando uma nova base interna. Uma base que não dependia mais de esperar o momento ideal, mas que se sustentava na ação constante, na decisão de continuar mesmo com dúvida,
e isso transformou completamente a relação dele com a vida, porque antes ele via tudo como algo que precisava estar perfeito para começar. Agora ele via como algo que se ajustava enquanto ele se movimentava, e isso é uma das mudanças mais importantes que alguém pode fazer, porque tira você da posição de alguém que espera e coloca você na posição de alguém que constrói. E quando você começa a construir, mesmo que de forma imperfeita, você inevitavelmente começa a sair do lugar, começa a criar novas possibilidades, começa a abrir caminhos que antes estavam completamente bloqueados, simplesmente porque você não estava tentando. E isso trouxe uma sensação que ele nunca tinha experimentado antes, uma sensação de liberdade real. Não aquela liberdade superficial de não ter problemas, mas a liberdade de não ser mais controlado automaticamente pelos próprios pensamentos, a liberdade de escolher como agir independentemente do que aparece na mente, e isso muda tudo. Porque quando você tem essa liberdade, você deixa de ser refém do padrão e passa a ser o responsável pelo movimento, e isso impacta todas as áreas da sua vida. Porque agora você não está mais limitado pelo mesmo tipo de resposta. Você pode reagir diferente, pode tentar coisas novas, pode se expor mais, pode errar e aprender sem transformar isso em um bloqueio definitivo. E essa nova forma de viver começou a se refletir em tudo, nas decisões, nas oportunidades, nas experiências que ele começou a permitir, e quanto mais ele vivia isso, mais aquela sensação antiga de estar preso perdia força, até que em determinado momento ele percebeu algo que antes parecia impossível. Ele já não se sentia mais preso, não porque a vida dele tinha se tornado perfeita, mas porque ele tinha deixado de se prender da mesma forma, e isso foi o entendimento mais importante de todos. Ele percebeu que a prisão nunca esteve na vida, sempre esteve na forma como ele pensava sobre ela. E quando isso mudou, tudo mudou junto, não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma consistente, porque agora ele estava construindo uma realidade diferente a partir de decisões diferentes. E talvez esse seja o ponto mais importante para você agora, entender que muitas vezes aquilo que te prende não é algo externo, não é uma situação, não é uma circunstância, é um padrão interno que você nunca questionou de verdade. E se você conseguir enxergar isso, se conseguir identificar qual é esse padrão na sua vida, você já deu o passo mais importante, porque aquilo que é visto deixa de ter o mesmo poder. E a partir daí, você pode começar a fazer exatamente o que ele fez. Agir apesar, questionar, interromper, escolher de forma diferente. E isso, repetido ao longo do tempo, é o que começa a transformar tudo. E se você quiser levar isso para algo prático agora, pensa em qual área da sua vida você mais se sente travado. E observa qual é o pensamento que aparece sempre que você pensa em mudar isso, porque pode ser exatamente esse o padrão que está te mantendo no mesmo lugar. E se você conseguir interromper isso, mesmo que uma única vez, mesmo que em uma única decisão, isso já é suficiente para começar a criar um caminho completamente diferente daquele que você vinha seguindo até agora. E no fim, quando ele conseguiu enxergar tudo com um pouco mais de distância, percebeu que aquilo que durante tanto tempo parecia uma prisão inquebrável nunca foi tão sólido quanto ele imaginava, porque não eram grades reais, não eram limitações concretas, era um conjunto de pensamentos repetidos que, ao longo do tempo, ganharam força suficiente para parecerem verdade absoluta, e essa percepção mudou completamente a forma como ele passou a enxergar a própria história, porque antes ele via sua vida como algo que estava travado, como algo que não andava por fatores externos. Mas agora ele entendia que sempre houve movimento possível, sempre existiu um caminho disponível. Ele apenas não enxergava, porque estava olhando através de um filtro que limitava todas as possibilidades antes mesmo de qualquer ação acontecer. E quando esse filtro começou a perder força, algo se abriu. Não apenas na forma como ele pensava, mas na forma como ele vivia, porque agora ele já não precisava mais esperar, sentir segurança para agir,
Ele já não precisava mais eliminar a dúvida antes de tentar. Ele já não precisava mais garantir o resultado antes de dar o primeiro passo. Ele apenas precisava decidir. E essa decisão simples, repetida ao longo do tempo, foi o que realmente transformou tudo. Porque cada vez que ele escolhia agir apesar daquele padrão, ele reforçava uma nova forma de viver. Uma forma mais livre, mais aberta, mais alinhada com aquilo que ele realmente queria experimentar. E isso trouxe uma mudança que foi além do comportamento. Foi uma mudança de identidade. Porque ele deixou de se enxergar como alguém preso e passou a se enxergar como alguém que pode escolher, alguém que pode agir, alguém que pode construir, independentemente das circunstâncias. E isso é algo extremamente poderoso, porque quando você muda a forma como se vê, você muda a forma como age. E quando muda a forma como age, inevitavelmente muda os resultados que começa a ter, e foi exatamente isso que aconteceu, não de uma vez, não com uma grande virada, mas com uma sequência de pequenas decisões diferentes, tomadas nos momentos em que antes ele recuaria automaticamente. E é isso que muita gente não entende. A transformação não acontece em grandes momentos. Ela acontece nos detalhes, nos pequenos instantes em que você escolhe não repetir o padrão antigo, em que você decide agir mesmo com desconforto, em que você avança mesmo sem garantia. E são esses momentos que, acumulados, constroem algo completamente novo. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo isso para você agora. Entender que a sensação de estar preso não significa que você realmente está preso. Significa apenas que existe um padrão sendo repetido. Um padrão que pode ser observado, questionado e principalmente interrompido. E a partir do momento em que você começa a fazer isso, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que em pequenas situações, você já está no caminho de uma mudança real, porque não é necessário mudar tudo de uma vez, é necessário apenas começar a fazer diferente nos momentos em que antes você faria igual. E isso já é suficiente para alterar completamente a direção que a sua vida pode tomar. E se você chegou até aqui, se você acompanhou tudo isso, talvez isso não seja por acaso. Talvez exista algo dentro de você que já está começando a perceber esse padrão, que já está começando a questionar, que já está começando a enxergar de forma diferente. E se isso estiver acontecendo, então você já deu o passo mais importante, o passo da consciência, porque a partir dele tudo se torna possível. E agora a única coisa que realmente importa é o que você vai fazer com isso. Se vai continuar repetindo o mesmo padrão, ou se vai começar, mesmo que aos poucos, a escolher de forma diferente, a agir de forma diferente, a construir algo diferente. Porque, no final das contas, não é a vida que define quem você é a forma como você decide viver ela a partir daqui. E se essa mensagem fez sentido para você, talvez seja o momento de você não deixar isso passar, de realmente aplicar, de observar seus próprios pensamentos nos momentos decisivos. E se quiser dar um passo ainda mais forte, compartilha qual foi o momento em que você percebeu que talvez não estivesse preso à vida, mas sim a forma como estava pensando sobre ela. Porque quando você traz isso para a consciência, você começa a recuperar algo que sempre foi seu, o controle sobre as suas escolhas. E é exatamente isso que pode transformar completamente tudo o que vem pela frente.